prova de física do Enem está cada vez mais previsível. E ter noção disso vai te fazer chegar na aprovação em medicina muito mais rápido. Me chamo Daniel, sou professor de física da plataforma da AM e hoje te trago mais um modelo de questão que aparece com muita frequência na prova do Enem. Lembrando que esse não é o primeiro vídeo que estamos gravando dessa série, né? Já temos uma playlist aqui sendo feita só com questões modelo da prova de física do Enem e hoje vamos falar do caso da queda livre dos corpos. Uma questão que geralmente aparece buscando corrigir um pensamento intuitivo incorreto da cabeça dos alunos. Lembrando que esse tipo de questão aparece muito na habilidade 3 de Ciências da Natureza. Já gravamos vídeo aqui no canal da mentoria sobre a habilidade 3 de Ciências da Natureza, que é uma habilidade que busca corrigir um pensamento de senso comum, beleza? Vamos lá. O que é a questão da queda livre dos corpos, o caso da queda livre dos corpos fala? Olha só a questão 112. Isso aqui foi no Enem 2021, tá? No seu estudo sobre a queda livre dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonássemos corpos leves e pesados da mesma altura, o mais pesado chegaria primeiro no solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Cara, questão específica da habilidade número 3, que aparece com muita frequência na prova do Enem. Daniel, por que é difícil de refutar? Porque vamos lá, se eu tenho aqui dois corpos, e pior que eu nem tenho aqui dois corpos de massas diferentes, vamos lá. Um grampeador e um fone de ouvido, certo? Se eu solto aqui esses dois corpos no vídeo, né? A tendência que eu espero é que esse corpo aqui caia primeiro. Por quê, Daniel? Ele tem mais massa. Inclusive, um pensamento intuitivo muito comum é aquele que fala, lembrando que a Terra atrai os corpos que possuem massa. Então, se a Terra atrai os corpos que possuem massa, aquele corpo que possui mais massa chega primeiro na Terra. Pensamento intuitivo errado. Pensamento comum, de senso comum. Por quê? A gente sabe que os corpos que possuem massas diferentes, a olho nu a gente percebe que eles vão chegar primeiro na Terra, mas não é porque eles possuem maior massa. É porque a força de resistência do ar pode atuar de maneira diferente nesse corpo em relação a esse. Vamos lá, um outro exemplo que você pode usar para meio que aumentar o teu repertório é, imagine que eu pego aqui uma folha de papel sulfite, uma folha de papel A4, e solto essa folha. Ela vai cair, vai levar um tempinho maior para cair. Agora, se eu pego essa mesma folha, amasso, solto ela. Opa, Daniel, caiu muito rápido. Então, se eu comparo essa folha que caiu aqui, ó, e a folha de papel amassada, a folha que está aberta, ela demora mais tempo para cair. Peraí, mas elas não possuem a mesma massa? Pronto, te peguei. Já refutei teu pensamento anterior. Então, se eu tenho massas iguais, eles não deveriam chegar no mesmo tempo? Pois é. Então, a gente percebe que não é só a massa que gera a influência da queda livre. Inclusive, a massa é independente, tá? O que vai gerar esse problema da diferença dos tempos é a força de resistência do ar. Perceba que o ar, ele vai aplicar diversas forçazinhas nessa folha que está aberta. Lembrando que a força de resistência do ar nada mais é do que pequenas interaçõezinhas que as partículas que estão no ar estão fazendo com essa folha. Então, quanto mais exposição ao ar tiver essa folha, mais força de resistência do ar vai ter, mais freado vai ser. Vamos lá, se eu salto de paraquedas, o meu paraquedas tem que ser bem aberto, para que esse paraquedas aberto aqui, ele tenha mais contato com as partículas que estão na atmosfera e vá propiciando essa força para cima, que vai gerando esse freio, né? Então perceba, não é a massa que influencia o tempo de queda dos corpos, é a força de resistência do ar que pode gerar isso. Inclusive, né, o Galileu, que corrigiu o pensamento aristotélico, ele falou a seguinte coisa, se nós estivéssemos numa câmara de vácuo, na qual as partículas não fossem consideradas nessa nossa situação, os corpos chegariam ao mesmo tempo no Sol. Newton provou isso depois matematicamente, mas quando o homem foi para a Lua, certo? Ali numa operação, acho que era Apolo 11, não vou lembrar agora muito bem, mas o pessoal fez o teste. Pegou uma pena de um gavião, ou era a pena de um falcão, sei lá, que é uma ave que ilustra muito bem ali sei lá, aeronáutico, o exército americano, e um martelo, acho que era um martelo na época. Aí pegaram lá a pena do falcão, né, que representava os Estados Unidos, e o martelo. Pum, os dois caíram e chegaram ao solo no mesmo tempo. A frase que o pessoal falou na Lua foi, Galileu está certo. Cara, sempre quando eu cito essa história em aula, eu me arrepio. Porque é o poder da ciência em corrigir pensamentos de senso comum. Habilidade número 3 de ciência da natureza. Beleza. Aí nessa questão, ó, a pergunta foi, o aspecto físico que explica a diferença dos comportamentos, porque ele traz dois comportamentos aqui em paralelo.
um colega A que fala: um corpo mais pesado cai rapidamente do que o corpo menos pesado. Está provado que a massa é importante, né? Colega B, eu não acho. Pega uma folha de papel e deixa cair, esticada e amassada. A massa é igual, mas o tempo vai ser diferente. Então ele refuta. Pergunta da questão: o aspecto físico comum que explica a diferença do comportamento dos corpos em queda livre nessa discussão é a resistência do ar, certo? Daniel, beleza, ganhei esse repertório. Mas isso cai mesmo com muita frequência? Enem 2024 PPL. Olha só cá a imagem. Uma melancia, um melão e uma maçã. Naturalmente, corpos que possuem massas diferentes, certo? O que é que eu tenho que pensar? Se não existe força de resistência do ar, se não existir a força que as partículas gasosas aqui estão ativando aqui nessa superfície, eles vão chegar no mesmo tempo lá no solo. É a pergunta da questão. Desprezando as forças dissipativas, que top, a relação entre tempo de queda das frutas é igual. Não tem mais o que eu falar nesse vídeo, né, para vocês? Então, pessoal, esse foi o modelo de questão que aborda o caso da queda livre dos corpos. Quer ter mais questões como essa, esses tipos de questões modelo? Aqui na descrição do vídeo a gente deixou um acesso para vocês entrar na plataforma da mentoria por 15 dias. Lá nós temos simulados com questões autorais, questões que estão de acordo com essas habilidades e competências da prova do Enem. Cara, entra lá, é só sucesso.